Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Bom, boa noite a todos. Enorme privilégio estar aqui nessa mesa com vocês. Antes, por conta da descrição, sou Jamil Chad, pele clara, branca, estou vestindo com uma camisa azul, cabelo curto, branco, enfim, e usando óculos. O Brasil tem seu corpo na América e a sua alma na África. Nós estamos aqui reunindo duas gigantes, dois monumentos de dois continentes, mas eu diria da humanidade. Eu não vou me alongar, porque nós queremos ouvi-las, e eu já quero lançar uma primeira pergunta a vocês duas. Há poucos dias, talvez a Scholastic não saiba, o presidente de Portugal, como a Lívia acabou de também citar, reconheceu os crimes da colonização. Imediatamente depois, o movimento conservador, não só o ultraconservador, mas também o movimento conservador. Agora, no Brasil, estão falando que tem o bolsonarismo moderado, né? E lá, enfim, né? Vocês já entenderam. Os moderados chamaram isso num jornal de grande circulação em Portugal, chamaram o que o presidente de Portugal disse de insanidade. Essa foi a palavra utilizada para descrever o reconhecimento de um crime, insanidade. Então, eu pergunto, Conceição, Scholastic, em primeiro lugar, o que é reparação? E onde entra, se é que entra, a palavra perdão? Boa noite a todas, a todos e a todos. Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, Afonso e todos os coordenadores da feira, né, por terem me convidado, todas as pessoas presentes. Não preciso dizer que eu estou emocionada. Jamil, você sabe o tanto que a gente se entende também, né, e como as feiras têm proporcionado esses encontros. Claro, né, a minha irmã aqui do lado, né, a irmã que nasceu, né, ou que está do outro lado do Atlântico. E repetindo aqui a frase de Paulina Cisiane, né, quando a gente se encontra, sempre se cumprimentam como irmãs separadas pelo Atlântico. E, voltando, né, à sua pergunta e pensando nessa separação pelo Atlântico, me lembro aqui da poesia de Agostinho Neto também, quando ele dizia que ele era um homem com corpo, mais ou menos isso, né, um corpo esfacelado, e ele buscava os negros americanos, e ele falava justamente dessa diáspora. Ora, a reparação, para mim, ela se dá muito mais ainda em termos simbólicos, porque se tratasse da Europa e mesmo as Américas, reparar o que foi feito e o que o neocolonialismo faz no continente africano, economicamente não tem como se reparar. A riqueza de Europa, né, a riqueza da Europa foi construída através da exploração de países e de locais em que a Europa
sobre a frase das grandes colonizações, mas, na verdade, foram grandes explorações, grandes invasões. Então, economicamente, não tem reparo, não tem. Não tem como a Europa devolver para os continentes africanos o que foi roubado, o que foi expoliado e o que continua sendo. Eu acho que essa reparação ela se dá em termos simbólicos, embora, se quisesse criar condições efetivas, poderia até se criar, mas, mesmo assim, o que ficou perdido não se recupera. Eu acho que, quando a gente pensa em reparação, a gente pode pensar também o que são as ações afirmativas aqui no Brasil. As ações afirmativas elas criam condições, mas elas não apagam o que foi roubado. E perdão, eu acho que perdão é uma coisa que soa muito a uma postura cristã. Eu acho que perdoar não tem muito significado. Eu acho que o continente africano, como aqui no Brasil também, o genocídio sobre as populações primeiras da Terra, os primeiros habitantes, não tem perdão para isso. Perdão é pouco. Eu acho que perdão apazigua um pouco o remorso, pode apaziguar um pouco o remorso de quem fez, mas não apazigua a dor de quem sofreu e todas as suas consequências. Madame Mukasonga, votre avis? Ah oui, c'est vrai. Bonsoir. Je suis une femme africaine noire. J'ai des cheveux longs. J'ai des lunettes bizarres. Je ne sais pas quelle forme elles ont, peut-être polygone. Et voilà. Oui, c'est vrai. Boa noite, eu sou uma mulher africana, negra, tenho os cabelos longos, eu uso óculos estranhos em formato de polígono, um polígono esquisito, e é isso. Eu tenho que me apresentar. Eu sou Leonardo, sou o tradutor da Scholastique, tenho a pele clara, estou com os cabelos molhados, uso óculos e estou usando uma camisa azul escura, de manga comprida. Je commence par remercier. C'est d'ailleurs, j'aurais aimé trouver un mot beaucoup plus important. Je suis très honorée et je remercie Alfonso et toute son équipe et vous, le public, de votre générosité d'être ici, de nous écouter, de nous accorder de votre temps. J'allais dire spontanément, je vous aime. Et je le dis, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois que je viens au Brésil. Je connais le Brésil depuis 2017. Et ça, et dès le premier moment où j'ai posé les pieds, c'était à Paraty, au festival de Paraty. J'ai rencontré, comme jamais j'ai rencontré sincèrement, une chaleur humaine qui m'a touchée et qui me touche toujours profondément. Quand je viens ici, c'est comme un enfant qui reçoit le Père Noël. Eu gostaria de agradecer, primeiramente. Eu gostaria de achar uma palavra mais importante do que generosidade, mas acho que é a mais importante nesse caso. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Eu gostaria de falar que eu amo vocês e vou falar. Grata de que você...
honrada e grata por vocês estarem aqui dando o tempo de vocês para nos escutar. Não é a primeira vez que eu venho ao Brasil. Eu vim a primeira vez em 2017, no Festival de Paraty. E desde que eu pus os pés no Brasil pela primeira vez, eu encontrei um calor humano como eu nunca tinha encontrado antes na minha vida. Alors, pour répondre à la question de réparation et de pardon, je commence par la réparation, et parce que le pardon, ce n'est pas si simple comme Evaristo l'a dit. La réparation, d'abord, il faut que les pays, moi je parle en tant que pays colonisé, en tant qu'une africaine d'un pays colonisé par les Allemands d'abord, colonisé par les Belges. La réparation, il faut d'abord qu'on reconnaisse que nous sommes capables d'être autonomes, capable de savoir ce qui est bien pour nous. Eu vou começar respondendo, então, pela reparação, porque o perdão, como a Conceição disse, não é uma coisa tão simples assim. Então, para começar, reconhecer, eu estou falando como uma africana colonizada primeiro pelos alemães e depois pelos belgas, e antes de qualquer coisa, temos que reconhecer que nós somos capazes de ser autônomos. La colonisation, nous avons pu obtenir ce que nous avons appelé les indépendances en Afrique. C'était dans les années 60. La coopération, donc la colonisation est remplacée par la coopération, mais cette coopération est sous forme de tutelle aussi. C'est une autre forme de prolonger la colonisation. A colonização, desde que os países africanos começaram a obter a independência deles, a partir de 1960, passou-se de uma colonização a uma cooperação, que não deixa de ser uma forma de tutela também da colonização. Nous aimerions bien qu'on arrête de nous traiter comme des enfants, comme des incapables, des enfants mineurs, incapables de discernement. A gente gostaria que não fôssemos mais tratados como crianças, né, incapazes, como crianças menores incapazes e dependentes. Il y a toujours une forme de paternalisme, une forme de domination sous forme de protection. Sempre existe uma forma de paternalismo, primeiramente, uma forma de proteção, uma forma de dominação sob forma de proteção. On critique l'Afrique par le fait qu'elle est toujours gouvernée par des dictateurs africains. Oui, en effet, oui, qui ignorent souvent la démocratie. Mais pourquoi? Parce que c'est le soutien des ex-colonisateurs qui, justement, ne veulent pas qu'on aille vers une forme d'autonomie. C'est une mainmise. Donc, la réparation, nous attendons de pouvoir y arriver. Alors, pour terminer sur ce sujet de réparation,
Je viens d'entendre au moment où je mettais mes chaussures pour venir à votre rencontre que l'Angleterre vient de rendre au Ghana ces trésors, oui, ces objets sacrés et de grande valeur, dont des objets en or d'une importance capitale. Il est vrai que, mais ça, c'est après 50 ans. 50 ans de demande, il a fallu vraiment être patient. Et combien d'autres pays africains demandent la restitution des objets, des mêmes objets d'art souvent sacrés. Et ces objets qui gorgent dans des musées occidentaux. Alors comment voulez-vous parler de la réparation? Et même, eu vou d'abord traduire. Sempre se faz a África crítica pelos governos dos países que são governados atualmente por ditadores. Esses ditadores estão lá, sim, é verdade, mas com o apoio dos ex-colonizadores. É uma manobra da parte desses colonizadores. Eu acredito que a gente possa chegar a uma reparação, sim, algum dia. Antes de vir para cá, eu estava me aprontando e fiquei sabendo que a Inglaterra devolveu ao Ghana os tesouros e objetos de ouro que estavam sendo demandados à Inglaterra há mais de 50 anos. Então, é preciso ter paciência para se chegar a uma reparação. Quantos outros países africanos pedem isso, esses objetos que estão expostos em museus europeus? Alors, à la question de pardon, je ne suis pas vraiment inspirée. D'ailleurs, je viens de démontrer que ce n'est pas, qu'on est loin, loin, loin du pardon. Le pardon suppose les aveux et le regret. On n'y est pas. Quanto ao perdão, hoje eu não estou me sentindo muito inspirada para falar disso, mas eu acabei de demonstrar para vocês que a gente está bem longe disso acontecer. Perfeito. Aproveitando só essa questão da devolução, no ano passado eu fui visitar o manto Tupinambá, que está no museu na Dinamarca. E aí o diretor do museu veio me apresentar, muito orgulhoso, dizendo que o manto vai voltar ao Brasil, etc. E aí, muito bem, quando acabou a entrevista, eu perguntei, e quantos outros objetos vocês têm aqui do Brasil? Aí ele ficou meio sem graça e falou, 2.000. Então, né? Enfim, entre tantas coisas que unem vocês duas, tem um elemento muito forte. Primeiro, no caso da Conceição, que é, obviamente, a escrevivência, né? Que ela mesma coloca em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertencem também. Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade das nossas e nossos ancestrais. E Scholastic, você já disse, eu já li em algumas entrevistas, que foi o genocídio que te fez escritora. Minha pergunta, portanto, é se a literatura é também um ato de defesa de direitos. Eu esqueci... Tá ligado? Eu esqueci de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos brancos, crespos, estou vestido com uma roupa preta por baixo e sei lá como é que chama isso, uma veste
uma veste estampada por cima. Tem um brinco? Tem. Tem um brinco que normalmente eu uso só um brinco e que é... Como é que chama isso aqui, gente? É uma espada de São Jorge, que não é à toa, né? Mas, antes de tudo, Jamil, se você me permite, eu gostaria de dizer também porque da minha alegria de estar aqui com a Scholastic, já que ela vem do continente africano. Durante muito tempo, e ainda algumas críticas mais raras, né? Mas houve uma crítica durante muito tempo que a escrita, a autoria negra, era uma autoria que trazia uma África mítica para os nossos textos. E se a gente vai, por exemplo, para a Úrsula, né, de Maria Firmina dos Reis, e outros textos nossos, durante muito tempo, realmente, uma África mítica habitava essa literatura, ou habitava uma autoria de escritores e escritoras negras. E quem deixou de acompanhar esse processo de escrita, inclusive com novas autorias, se prendeu muito a essa África mítica que trazíamos para os nossos textos. Era precisa essa África mítica. Quando, nos anos 70, 80, que a gente começa a ter, a minha geração começa a ter uma visão mais particularizada dos países africanos, o que nos alimentava era justamente afirmar essa África mítica. Eu costumo dizer que essa África mítica era a nossa Passárgada. A gente precisava inventar, criar um mito de origem, já que é quase impossível, apesar hoje dos testes genéticos, né? Eu já fiz um teste que diz que 90% do meu genes é africano e 10% seria de populações nativas indígenas do México. Isso tudo é muito bom, mas é também uma ficção, verdadeiramente, né? Por exemplo, no meu caso, eu poderia vir de 20 povos africanos. Eu vou ter que gastar o resto da minha vida para saber que 20 povos são estes. Então, criar, pensar essa nossa descendência africana, e por isso que eu fico tão feliz de estar com a Scholastic. O mosquito entrou na minha garganta, você não acredita. Comi mosca agora. Desceu agora com a água. Sem graça. Só não pode ser o mosquito da dengue. Então, essa África mítica, ela nos foi necessária para afirmarmos a nossa afro-brasilidade. Porque, enquanto cidadãos, essa pertença de uma brasilidade que nos coloca em um segundo plano, nos coloca como algo que sobra nessa nação. Então, o que alimentou a nossa dignidade, o que nos fez, inclusive, desenvolver todo esse sentimento de negritude, foi um continente africano que a gente não conhecia. Nos anos 70, 80, nós poderíamos contar quais pessoas negras tinham tido oportunidade de ir ao continente africano. Muito poucas. Então, o que muitas vezes a gente questionava, porque muitos descendentes de europeus aqui no Brasil
adoram dizer a sua descendência europeia. Por que os povos descendentes de africanos não podem também valorizar a nossa descendência africana? Então, encontrar a minha irmã que mora do outro lado do Atlântico, que nasceu do outro lado do Atlântico, é de uma intensidade, é uma alegria, é como se eu pudesse, nesse exato momento, definir ou pensar ou encontrar de que país africano meus ancestrais vieram. E já que eu não posso, então eu tenho que me rejubilar com a minha irmã aqui. Por conta, eu esqueci a pergunta que você me fez. J'ai oublié la question. Essa literatura. Doro Harari écrit, à mon sens, c'est quelque chose comme ça, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui nous a amené à écrire? Je sais, voilà. Parce qu'on n'est pas... Aussi, c'est ce qui nous a amené à écrire, c'est ça. Oui. Mais seulement, ils ne me comprennent pas, parce qu'il y a une concession. Il faut que tu dises en portugais. Parce que là, aujourd'hui, moi, je me rappelle de la question, mais ils ne comprennent pas ce que je dis. Você só tem que lembrar, Você tem que lembrar. Mais oui, mais tu y as répondu. Você já respondeu. Sim, eu acho que a literatura, o discurso literário, ele pode acontecer, sim, como um espaço de afirmação. Porque se a gente pensa a literatura, né, o discurso literário, talvez justamente porque ele não tem essa pretensão, mas talvez um discurso que vai dizer mais da identidade de um povo, talvez até do que o próprio discurso histórico, historiadores que estão aí, que me desculpem, né, mas eu acho que a literatura é esse discurso que revela a face de uma nação, que revela a face de um povo. Então, a literatura escrita a partir de povos dominados, a partir de povos colonizados, ou a partir de povos dominados no próprio espaço do país em que vive, querendo ou não, eu acho que traz esse processo, né, ou traz essa forma de afirmação. Ainda te digo mais, até como direito, né? Eu acho que todos os povos, todos os grupos sociais, todos os indivíduos têm o direito de contar a sua própria história. Então, hoje, quando nós vemos essa autoria negra que se afirma a ponto de incomodar, como o livro do Tenório, não é? Ou como Olhos d'Água também incomodou uma história de Salvador. E vemos também a literatura escrita, a literatura indígena também, né? Eu acho que é um espaço de afirmação, é um espaço que se coloca criando fissuras numa literatura que já está idada, que já está consagrada, e que teve, eu diria, às vezes, até a prepotência de dizer, de falar de nós, né? Assim como, né, a face africana, durante muito tempo, ela foi conhecida pelos colonizadores,
e não como o discurso dos próprios africanos, né? E os grupos subalternizados dentro de uma nação, eles são escritos, eles são descritos por quem tem o poder da pena, né? E o poder da pena, até então, a literatura brasileira ela é conhecida muito mais através dos homens brancos que descrevem as mulheres, que descrevem os indígenas, que descrevem os gays, que descrevem os negros. Então, uma literatura que nasce a partir da nossa própria visão sobre nós mesmos, ela é um discurso, tem esse poder de afirmação, sim. Oui, je confirme. L'écriture donne des droits auxquels on n'aurait pas eu accès si on ne passait pas par ce moyen d'écrire. Sim, a escrita nos dá direito e nos dá acesso a direitos que a gente não teria se não fosse por esse meio de escrever. Moi, je viens d'une écriture au Rwanda traditionnelle. On n'avait pas l'écriture d'écriture. C'était une écriture orale. Tout se transmettait oralement. Toute l'histoire, les contes, la culture, tout c'était sur la base de l'oralité. Eu venho de uma escrita tradicional do Ruanda, onde não era realmente uma escrita, não havia escrita, era feita de forma oral. As histórias, os contos e mesmo a escrita era contada de forma oral. Je pense qu'il y a, que si on avait une écriture et d'écriture, on n'aurait pas été enfermé, mis à l'écart presque du monde, et on aurait peut-être pu échapper au génocide s'il y avait eu des écrivains rwandais qui auraient pu dire que dans ce pays, on était en train de créer une division entre un peuple qui n'avait pas à être divisé. Eu acho que se tivesse havido no Ruanda uma escrita da escrita, nós não teríamos tido fome. E se houvesse, a gente teria podido denunciar o que acabou acontecendo, o que estava acontecendo e acabou acontecendo, o genocídio. Aujourd'hui, comme je suis devenue écrivaine par devoir de mémoire parce qu'il y a eu un génocide, grâce à l'écriture, j'ai l'autorisation de dire ce qui s'est passé, de dire, je ne sais pas si j'appellerais ça dénoncer, d'informer sur ce que le Rwanda a vécu. Et ça, je ne pense pas que si j'étais restée enfermée dans l'écriture de l'oralité, que j'aurais pu faire aller de pays en pays en racontant. La meilleure façon, c'était de passer par l'écriture et dans le livre. Et quand aujourd'hui encore, 30 ans après le génocide au Rwanda, je rencontre encore, je vais dans beaucoup de pays. Je rencontre encore un public qui ont eu connaissance de ce génocide, de ce dernier génocide du XXe siècle, parce qu'il y a eu
des écrits, parce que j'ai écrit. Mesmo hoje, eu virei escritora por um dever de memória, né? E é graças a isso eu tenho essa autorização, não de denunciar, mas de contar o que aconteceu no Ruanda. E se fosse com a oralidade, como se existia no Ruanda, eu não conseguiria ter feito isso. Tinha que ter acontecido através de um livro e da escrita. Hoje mesmo, nos lugares que eu vou, nos países que eu ainda encontro um público que teve conhecimento do último genocídio do século XX através dos meus livros. Com a oralidade, isso não teria sido possível. Bien évidemment, c'était cette écriture de l'oralité dont je suis quand même l'héritière. J'ai grandi aux côtés d'une mère conteuse qui nous transmettait l'écriture, la tradition rwandaise ancienne. Cette tradition rwandaise ancienne qui fait un peuple d'un peuple, une société sans tradition ancienne n'est pas une société. Mais dans l'écriture, d'avoir écouté les contes de ma mère, ça m'a permis d'être à mon tour une comtesse par l'écriture et d'élargir bien sûr la connaissance de ce qui est le Rwanda. Pas forcément le Rwanda du génocide, mais le Rwanda aussi qui est une société, qui a une civilisation, qui a une autre histoire, pas seulement l'histoire du génocide. E é claro, com essa escrita da oralidade, da qual eu sou herdeira, eu cresci com uma mãe que contava, que era uma contadora de casos, e que transmitia oralmente a história do Ruanda. E por ter escutado esses contos da minha mãe, eu pude me tornar uma contadora de histórias através da escrita. E eu conto mesmo, através da minha escrita, de um Ruanda, não somente o Ruanda do genocídio, mas o Ruanda das histórias e das tradições, que não poderia ter sido contado de outra forma, senão pela escrita. Aujourd'hui encore, je me demande ce que je serais devenue si je n'avais pas eu la chance de pouvoir écrire, d'avoir le droit d'écrire. Comment je pouvais raconter un génocide? Un génocide, ça ne se raconte pas. Le seul moyen de s'en sortir est d'être à la hauteur de cette mémoire, et cette mémoire de la sauver de l'oubli. Et c'est le devoir d'une survivante comme moi. C'est l'écriture qui m'a donné le droit d'être la gardienne de la mémoire de ceux qui ne sont plus. Hoje eu me pergunto que se eu não tivesse tido a sorte de ter acesso à escrita, como que eu poderia ter contado essa história, né? Como que eu poderia contar a história do genocídio, que é uma história que não se conta, né? Aí eu passo, através desse acesso à escrita, respondendo a pergunta do Jamil, a ter isso como um dever, o dever de contar para que não se perca na memória. E sim, a escrita então me leva a ter direitos e me dar acesso a esses direitos. Scholastic, você falou da sua mãe. Nos livros também fica muito claro. Eu já fui a alguns eventos com você, Conceição, e eu sempre fiquei muito impressionado como você sempre resgata também a personagem da tua mãe, em várias reuniões que nós tivemos, inclusive. Fica muito claro na obra de vocês que honrar os antepassados próximos e distantes faz parte, justamente, do relato que vocês trazem. Por que é tão importante trazer essas histórias
para o hoje e para o futuro. Qual é a função de resgatar essa ancestralidade próxima e distante? Eu diria que, durante um momento da minha escrita, essa busca, né, esse trazer dessa ancestralidade próxima e distante se deu e se dava de uma forma muito natural. Acontecia. Depois, quando eu percebi que fazia sentido, aí eu criei uma certa maldade, né? Eu já fiz sério. Aí eu fiz de uma maneira mais consciente, né? Mas que esse processo de trazer essa ancestralidade, agora, quando Scholastic fala das histórias que ela ouvia em casa, né, que isso deu acesso para ela a um conhecimento do país dela, da história do país dela, e também, né, a história da nossa ascendência, ela se dá muito pela forma oralizada, né? Quando minha mãe, minhas tias contavam as histórias, inclusive de avô, de avós, de pai, quer dizer, avós, meus pais dela, que passaram pelo processo de escravização, porque ler um texto histórico é uma coisa, ler sobre a escravização no Brasil, num compêndio de história, é uma coisa. Agora, quando você escuta sua mãe, sua tia, sua avó contar essa história de escravização, te fala de perto, né? É uma outra experiência, é uma outra escuta que você tem. E eu fui criada também, né, muito próxima de um tio Catarino, que é pai de Macaé, e eu cresci, engraçado isso, nos anos 60, o meu tio me dizendo assim: olha, estuda, tenta segurar o que lhe pertence, porque cada negro que se liberta, ele liberta todos os outros que não puderam ser. Ora, nos anos 60, meu tio estava me falando dessa ancestralidade. E trazer essa ancestralidade, igual o romance Poncia Vicêncio, ele é atravessado o tempo todo, né, por essa busca e por esse reencontro. Eu acho que é isso que nos firma, que nos dá uma dignidade. Eu acho que, se não somos, por exemplo, no caso do Brasil, se a gente vai mesmo para a literatura, quando você pensa o romantismo, o momento que se pensa na criação de uma literatura que representaria, que seria a nação, os africanos não aparecem como mito fundante da nação, né? Os indígenas ainda aparecem, mesmo que seja um indígena o Peri, mesmo que seja um indígena, muito mais que ele é um cavaleiro medieval, mas ele aparece. Os negros não aparecem, o africano não aparece como mito fundante da nação, até porque, naquele momento, os africanos ainda estavam escravizados e não se cria uma nação a partir de sujeitos escravizados, né? Então, honrar essa ancestralidade, buscar essa ancestralidade, é nos afirmar também dentro dessa nação, né? Por isso que eu gosto muito, às vezes as pessoas nem entendem, mas eu gosto muito do termo afro-brasileiro, porque a gente se situa como brasileiro, mas busca marca, né? Eu acho que essa nacionalidade hifenizada, eu gosto dessa nacionalidade hifenizada. Sou brasileira, sim, mas tenho uma nacionalidade hifenizada, que é a afro-brasileira, né?
Então, eu acho que buscar essa ancestralidade é afirmar o nosso espaço dentro dessa nação, né? É afirmar aquilo que nós somos, né? Afirmar de onde viemos, apesar de não ter um lugar exato, né, para definir isso. E também eu acho que afirmar, buscar essa ancestralidade é também você estar, apesar da distância do tempo, apesar da distância histórica, mas nós estamos dentro também de uma cosmogonia africana, né, onde os ancestrais têm uma presença marcante também no hoje. Então, eu acho que louvar também, resgatar essa cosmogonia e até uma teogonia mesmo africana. Oui. On raconte ces histoires de nos ancêtres. Et je prendrai l'image du petit poussé qui sommet des cailloux sur son chemin pour retrouver le chemin de la maison maternelle. C'est pour ne pas oublier d'où nous venons, qui nous sommes. Sim, nós contando essa história das ancestralidades, aqui eu usaria a imagem lá do pequeno polegar semeando no caminho dele, para não perder o caminho da casa materna, né? De certa forma, não esquecer o caminho da casa materna. Je vois l'image d'un arbre sans racines, c'est un arbre voué à mourir. Ces histoires de nos ancêtres, ce sont nos racines. Ça fait de nous ce que nous sommes, c'est notre identité. A imagem, eu vou me amparar aqui na imagem de uma árvore. Uma árvore sem raiz, ela está destinada a morrer. Essas histórias são as nossas raízes, é o que nos permite contar nossas histórias, a ancestralidade. Pour s'inscrire dans la communauté internationale, dans l'université, il faut d'abord savoir qui on est. Et ces histoires, c'est ça. C'est ça qui fait que nous savons qui nous sommes. Para se inscrever na comunidade internacional, nós temos que primeiro saber quem nós somos, né? E essas histórias é isso. Elas nos permitem saber de onde viemos e quem nós somos. Il est vrai que je n'ai pas... Le Rwanda n'a pas... Mon pays n'a pas une histoire du tout d'esclavage. Il y a 2 petits pays qui sont restés, qui n'ont pas intéressé les esclavagistes, que ce soit les Européens ou les Arabes, parce qu'on était enclavés, on était tout petits, c'est vraiment tout petit. Hein, je te rejoue en disant que si le Rwanda arrivait à Sao Paulo, on ne saurait même pas qu'il y a un pays qui s'est posé dans la ville de Sao Paulo. Na verdade, o Ruanda ele não tem uma história de escravidão. Nós somos um país pequeno que poderia caber dentro do perímetro da cidade de São Paulo. Mais l'héritage de la colonisation nous a déraciné. La colonisation doublée de la christianisation, parce que les deux marchaient ensemble. D'ailleurs, la colonisation avait confié
l'éducation, la civilisation des sauvages au christianisme, au Père blanc, qui était à même de civiliser ces sauvages. Então, mesmo não tendo a herança da escravidão, a gente tem a herança da colonização acrescida da cristianização. Juntas, né? A colonização dava ao cristianismo a tarefa de educar esses selvagens, né? Cristianizar esses selvagens. C'est d'ailleurs le sens même de l'écriture de mon dernier livre, Kibogo. É o sentido mesmo do meu último livro, Kibogo, Subiu ao Céu. C'est là où j'essaye de partager ce que le peuple rwandais a pu subir d'une volonté, d'un acharnement pour nous déraciner en abolissant toutes les croyances traditionnelles. É nesse livro que eu tento contar como que a colonização, através do cristianismo, tentou nos desenraizar de toda a religião tradicional do lugar, né? Com o cristianismo e a colonização. Nesse livro eu tento falar disso. Nous avions nos croyances religieuses traditionnelles et il fallait éradiquer, abolir. C'était du paganisme et ça n'avait absolument pas de sens. Il fallait remplacer de façon radicale par les croyances, je ne sais pas si je peux appeler ça occidentales. Ce que je sais, c'est qu'il fallait être baptisé et oublier tout ce que nous connaissions, tout ce qui faisait de nous les Rwandais, toutes les croyances, tout ce que les mères invoquaient pour protéger les enfants. Il fallait oublier. Nós tínhamos nossas crenças religiosas tradicionais e, através desse movimento de cristianização, era necessário erradicar qualquer crença do povo e partir para a adoção de uma crença ocidental. Tinha que ser batizado e mesmo as mães tinham que esquecer todo tipo de ritual religioso que elas utilizavam com seus filhos. D'abord, les missions catholiques, donc ça je vous parle de le christianisme arrive au Rwanda en 1900, en même temps que le premier colonisateur allemand. Mais ça va se durcir à partir des années 1930, lorsque le roi Musinga refuse absolument, il est complètement hostile et à la colonisation et au christianisme, et il est déposé, il est destitué de son trône, et à la place, on met son fils qui adhère à la religion, qui adhère au catholicisme, qui se fait baptiser. Et le peuple suit. As missões católicas elas começam em 1900, com a colonização alemã e cristã, né? Mas a coisa começa a radicalizar mesmo em 1930, quando o rei do Ruanda recusa ser batizado e adotar a religião cristã, e ele é deposto por causa disso. Colocam no lugar dele o filho dele, que adere ao catolicismo e se deixa batizar. Bien sûr, il y a toujours, tout ne peut jamais être négatif, il y a toujours quelque chose qui est positif. Ce n'est jamais ni blanc ni noir. Les missions catholiques arrivent avec l'école. Dans tous les villages, il y a une mission catholique, disons à tous les 10 kilomètres, et dans la mission catholique, il y a une école. Mais pour accéder, pour que les enfants donc tous les enfants peuvent aller à l'école primaire. Mais pour aller à l'école, pour entrer dans l'école, il faut être baptisé. Je ne pouvais pas aller à l'école si je ne m'appelais pas scolastique.
Mas eu tenho que falar aqui que nem tudo é negativo, né? Vai ter seu lado positivo, nem tudo é branco e preto assim. Com isso, vieram as escolas. Então, toda a cidadezinha, a cada 10 quilômetros, ia ter uma escola. E todas as crianças tinham direito de ir à escola desde que fossem batizadas, mas isso era um ponto positivo. Eu não poderia ter chegado à escola, por exemplo, se eu não tivesse sido batizada e nomeada escolástica. Mais, heureusement, et ces sauvages ne sont pas si idiots. Ils ont, bien entendu, sont été tous baptisés. On a appelé ça la tornade du Saint-Esprit. On était tous baptisés. On ne se pose pas de questions. Mais on allait à la messe. Mais en même temps, les anciens aussi, le soir, ils allaient adorer leur Dieu. Le Limana, le Dieu du Rwanda, ils ne l'avaient pas abandonné. Et c'est ça, Kibogo. C'est ce que j'écris, je partage dans Kibogo. Et ils ont sauvé la tradition ancienne quand même. Et c'est ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Ils étaient baptisés, mais en même temps, ils croyaient à ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas, donc c'est un syncrétisme de résistance. Bom, felizmente, nem todos os selvagens eram idiotas assim. É claro que todo mundo se deixava batizar. E teve uma torrente chamada Torrente do Espírito Santo, que foi um grande movimento de batismo em massa. Mas, mesmo assim, à noite, as pessoas em casa adoravam os deuses da religião. Foi o que eu comecei a chamar, o Tibogo, que é o nome do livro. Foi o que eu comecei a... Eles salvaram a tradição através disso, que eu chamo de sincretismo, né? Mesmo as pessoas sendo batizadas, elas mantiveram um sincretismo religioso, que foi um sincretismo religioso de salvação. Et ça, moi, petite fille, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'écoutais beaucoup plus le conte de ma mère que peut-être le catéchisme du prêtre. Et c'est là où chaque fois, dans mes livres, c'est comme un trésor, en fait. J'ai pu rassembler un trésor que j'ai cueilli de ce que ma mère racontait. Et dans chaque de mes livres, je sors les contes, ce que j'ai appris de ma mère, de la tradition rwandaise. Et c'est cette tradition qui a été sauvée par les mères à travers les contes qui va être notre sauveur. Au lendemain du génocide, on nous avait tellement divisés parce que tout cela, on va partir du déracinement où le peuple n'a plus du tout le fondement, ses vraies racines pour nous diviser. Et quand il a fallu reconstruire le pays, il a fallu aller rechercher ce que les anciens avaient sauvé de leur tradition, ce qui nous unissait et ne nous séparait pas. Par exemple, il y a un mot très important au Rwanda qui suffit pour rassembler les Rwandais, qu'on appelle agachiro, la dignité traditionnelle, la dignité qui est le symbole même du Rwanda. Bom, eu mesmo menininha, eu escutava muito mais o que minha mãe me contava das histórias orais do que o catecismo pregado pelos padres na escola. Mas, através disso, foi um tesouro que eu pude juntar do que minha mãe falava, e nos meus livros eu conto isso. E foi a tradição que foi salva, de fato, pelas mães, que contavam a história dos seus filhos. Logo depois do genocídio, imediatamente, a gente tinha que reconstruir o que tinha sido perdido. E essa reconstrução foi a busca, então, dessa tradição que era contada das mães aos filhos através da oralidade. A partir dessa reconstrução, a gente achou uma palavra, a palavra agatiro, que quer dizer dignidade tradicional. Foi a palavra que a gente se apoiou para nos unir e não nos separar como tinham querido antes do genocídio.
E justamente já começando a chegar para a etapa final, eu vou aproveitar o sincretismo que ela mencionou e o fato de ela ter mencionado justamente esse livro, que é o último traduzido em português, para ler um trecho que conta justamente esse encontro, vamos dizer assim, do catolicismo e do que acontecia ali antes do catolicismo chegar. Conhecemos todas as orações necessárias para ter a chuva de volta. Mas nós, bons padres, não vamos escondê-las como fazem os bruxos com suas maldições. Vocês as aprenderão no catecismo. E nós as recitaremos e as cantaremos todos juntos, todos os dias da semana. E as moças irão colher flores para a estátua de Maria. Maria gosta de flores e tem um bom coração. Ela ama a todos, mesmo os que são negros e ingratos como vocês. Mas no domingo vocês colocarão Maria no andor, ou engobe, não a maca para os doentes ou os mortos, mas aquela que vocês usam para a noiva, aquela sobre a qual transportam os chefes e o rei antes de os belgas lhe atribuírem automóveis. Será preciso encontrar jovens vigorosos para carregá-la sobre os ombros. A procissão passará por toda a colina, e em todos os campos, em todos os bananais, e vocês cantarão os cânticos que terão aprendido para que a chuva venha. E eu estarei na frente e abençoarei os cercados, os campos, os bananais, com a água benta do batismo, e iremos ao pico da montanha, assim, sobre o monte Runani, que a superstição os impede de subir. Mas é Maria que nos protegerá e que espantará os maus espíritos. E nós mostraremos a elas todas as colinas sedentas, os campos, as bananeiras ressecadas. E eu abençoarei o céu. Por 4 vezes abençoarei o céu. E se vocês rezarem, se cantarem de todo o coração, se prometerem com sinceridade renunciar a todas as práticas pagãs de Satanás, e será necessário confessá-las a mim, aí então a chuva voltará. Ninguém encontrou nada a dizer sobre o sermão do padre. Todo mundo se acostumara às suas repreensões mais ou menos veementes, a depender do caso. De todo modo, eram as más maneiras do padre, sem educação, e, além disso, sabia-se bem que os que consultavam os bruxos continuariam a visitá-los, que os indiciados ao Kubunda continuariam a se levantar no meio da noite para a celebração do culto. As diretrizes fervorosas do missionário também estritamente seguidas, pois, afinal, poderiam também se mostrar eficazes para desencadear a chuva. Os padres possuíam tantas coisas surpreendentes. Talvez fossem seus Jesus e Maria que os tivessem dado tudo isso. Nunca se sabe. Naquele momento, algumas pessoas começaram a murmurar, sobretudo os velhos, que diziam em voz baixa: todas essas desgraças, a culpa delas é dos padres. O que eles vieram fazer aqui? Quem lhes disse para virem? Antigamente, tínhamos um rei, o Muame, e ele comandava a chuva. Se não fosse ele, havia o Abavulbi, os fazedores de chuva. E se a chuva se recusasse a voltar, os sábios diziam a Moabe: cedo o tambor, você precisa beber hidromel. E o rei aceitava morrer e cedia o tambor a um dos seus filhos, jovem e vigoroso, e tudo voltava ao normal. A chuva caía como deveria cair. Os celeiros transbordavam de novo de sorgo, ervilha, milhete, inhame, e as mulheres colocavam no mundo meninos bonitos e vigorosos e guerreiros. E os bezerros enchiam o grande pátio dos nossos curais. E se um fazedor de chuva envenenasse as nuvens, diziam-lhe: você, o Muvumbi, quem fez algo de mal a você? Ceda-nos sua vingança. Nós a concluiremos para você. Não se vingue sobre Ruanda. E se o fazedor de chuva se obstinasse, nós batíamos nele longamente até que liberasse
as nuvens. Mas agora, o que o rei faz? Ele está na casa dos padres. Os missionários o prenderam lá para lhe falar de Jesus e Maria. Vão batizá-lo. Arranjaram como padrinhos o monsenhor que está em Kigali e o chefe dos belgas, Rikamanzi, que está em Usumbura. E Mwambi esqueceu seu Ruanda. E os Abavubi, onde estão? Os belgas os colocaram na prisão. Nossos Imana abandonaram Ruanda. O que podemos fazer? E como uma última pergunta para vocês duas, mas eu suspeito que a Scholastic já tenha, em parte, respondido. Sincretismo. O que exatamente ele hoje molda a nossa sociedade? Até que ponto ele molda a nossa sociedade? Até que ponto ele determina, de alguma forma, essa relação, obviamente, de extrema violência? Até que ponto esse sincretismo molda, né? Eu acho que quando a gente pensa em sincretismo, quando pensa nos modos dos africanos e seus descendentes a lidarem dentro do Brasil, a se afirmarem, eu diria que é muito mais o comer pelas beiradas, né? Eu acho que os nossos ancestrais tiveram essa sabedoria muito grande de navegar nesse campo religioso. Aliás, de que modo que molda? Eu acho que molda de uma forma falsa e, ao mesmo tempo, defensiva. Por que eu digo falsa? Porque nós, os brasileiros, de um modo geral, o Brasil se coloca como uma nação católica, né? A religião oficial do Brasil é católica, mas nós sabemos muito bem que todos nós, brancos e negros, de todas as classes sociais, navegamos num catolicismo que, na hora que a coisa pega, né, Jesus vem para salvar, Oxalá também, e aí a gente toma um banho de descarrego, ou vai até uma casa de candomblé, ou, quando quer despistar mais ainda, diz que é espírita, e aí fica mais bonito seguir, pensar em Allan Kardec, né? E aí a coisa vai. E aí, quando penso também em sincretismo, eu penso muito no que Muniz Sodré fala, né? Muniz Sodré foi a origem da palavra sincrético, né? Uma origem grega, e fala que, na verdade, o sincretismo seria vários elementos que se misturam e formariam um outro elemento. E ele diz que esse sincretismo brasileiro é um sincretismo de segunda ordem, porque, por exemplo, a narrativa sobre São Jorge é uma, a narrativa sobre Ogum é outra. Não é? Na verdade, esses mitos não se misturam na sua narrativa e nem formam, né, uma segunda narrativa. Então, ele vai dizer que é um sincretismo de segunda ordem, né? A narrativa sobre Nossa Senhora, né, lembrando a Nossa Senhora, não é a mesma narrativa de Oxum. Então, há alguma coisa aí que fica meio assim para inglês ver, como se diz, né? E esse sincretismo, eu acho que foi a defesa, né, que os povos escravizados aqui no Brasil tiveram para sobreviver a essa imposição do catolicismo.
E eu me lembro muito que, quando eu escrevi Ponciá Vicêncio começa justamente com Ponciá olhando o arco-íris e com medo de passar debaixo do arco-íris, porque ela viraria menino. Isso e vice-versa, né? Esse é um mito, que passar debaixo do arco-íris há essa transformação. E eu cresci ouvindo isso. Quando eu chego no Rio de Janeiro, que eu fui descobrir a narrativa de Oxumaré. Minha mãe é extremamente católica, né? Minha família é extremamente católica. Quer dizer, quando se repete essa história de passar debaixo do arco-íris, o que está aí? A origem do mito se perdeu. Minha mãe falava disso sem nunca ter ouvido falar em Oxumaré. Mas, na verdade, a origem do mito se perdeu, mas o mito estava ali, né? Como Glissant dizia, por vestígios. Então, foram esses vestígios também que se conservam, né? Se conservam nesse sincretismo de segunda ordem, e são esses vestígios também que nos ajudam a manter, né? Essa fé que foi proibida. Quem leu também História de Leves Enganos e Parecenças, tem um conto ali que é A Moça de Vestido Amarelo. A menina se prepara para fazer primeira comunhão, ela vai fazer a primeira... Primeiro, desde criança, essa menina tem uma atração pela cor amarela muito grande. E ela se prepara para ir fazer a primeira comunhão, vai fazer a primeira comunhão. Quando ela chega na igreja, ela louva uma outra senhora e tem uma visão de rios caudalosos correndo pelo ádrio da igreja adentro. Quer dizer, é uma mistura mesmo, né? É essa contaminação que, apesar de uma religião que nos foi imposta, né? Que foi imposta aos africanos, né? Esse batismo que tornaria o sujeito humano, né? Porque os colonizadores achavam que o índio poderia ser meio humano, né? Mas o africano, eles não tinham ainda muita certeza. Só o batismo cristão é que nos daria essa humanidade, né? Então, se aceita esse batismo cristão, sim, mas tocamos os nossos tambores, né? Sem sombra de dúvida. E hoje trocamos dentro das próprias igrejas católicas, né? Oui, je vais revenir dans ce que j'ai écrit dans Kibogo. De toute façon, on était obligé de faire du syncrétisme. Moi, de ma génération, moi, je suis arrivée, il n'y avait plus du tout, au grand jour du mois, c'est-à-dire que c'était vraiment quand on était sûr que les mille n'ont pas les oreilles, que les prêtres ne vont pas entendre, et qu'on parle encore de Nyabingi, l'esprit féminin très puissant qui guérissait toute forme de maladie. Et le fait de faire un culte aux ancêtres pour se les rendre donc favorables. Moi, quand je suis arrivée, on était baptisés, on parlait que de Marie et de Jésus, mais ça ne m'empêchait pas d'écouter ce que ma mère disait. Et donc, il n'y avait pas le choix. On n'était pas si idiots que ça, je vais me répéter. On n'allait pas quand même... quand il y avait... Dans Kibogo, je parlais du mythe des sauveurs. Quand il y avait des grandes calamités, des guerres, il y avait un sauveur qui devait sauver le Rwanda. D'abord, il va falloir traduire et puis je vais continuer.
Ela vai me dar um tempinho para traduzir. Ela falou assim, não tinha, o que eu falo no livro é que a gente não tinha escolha, nós éramos obrigados, né, a serem batizados. Mas isso não impedia, quando a gente se sentia em total segurança, de nos dirigirmos a Inhabingui, por exemplo, que era uma deusa que curava todo quanto é tipo de doença, desde que a gente estivesse ao abrigo do olhar deles, né, dos religiosos católicos. E tinha os rituais de pedido de autorização. Eu fui batizada, mas eu repito aqui, a gente não era tão idiota assim, né? Et donc, ma mère avait connu l'époque où on était absolument... ils avaient les racines, ils allaient faire le culte du Kubandoa, comme le Kubandoa qui est l'équivalent d'aller à la messe. Donc, il n'y avait pas... quand les enfants étaient très malades, ils invoquaient quand même le dieu de ses ancêtres, l'Imana. Mais à côté, parce que tellement on avait rabâché qu'ils seront sauvés, que s'ils ne croyaient qu'en Jésus-Marie, et qu'elle se disait, on ne sait jamais, il faut quand même aussi invoquer Marie. Mais avant, elle se remettait quand même au Dieu de ses ancêtres. A minha mãe pegou totalmente a época dessas raízes das tradições do Ruanda, e Orukubanoa, por exemplo, era o deus que tinha o poder de curar as doenças das crianças, né? Mas como eles nos fizeram acreditar que a gente tinha sido salvo, né, por Jesus e por Maria e José, não custava nada também pedir, ao mesmo tempo, uma prece católica, né? Vai que, né? Et d'ailleurs, les prénoms au Rwanda, chaque enfant a son nom propre à lui, à sa personne, en fonction de l'événement de sa naissance. Le père lui donne un nom, c'est le père qui donne le nom. Un nom qui signifie quelque chose. Soit Mukasonga, par exemple, Mukasonga, c'est qu'on n'aime pas, ce n'est pas du tout bien vu d'avoir des filles. Les filles sont tolérées, l'aînée qui pourra aider la maman à porter les progénitures à venir, et la cadette qui sera le bateau de vieillesse. Mais au milieu, il faut que ce soit que des garçons. Et au milieu, au fait, c'est 5, parce que nous sommes... même traditionnellement, on était monogame. Et quand le christianisme est arrivé, alors là, on était tous monogames. Donc, celui qui avait le mari d'avoir la deuxième femme, il fallait absolument la chasser à coups de pied ou à coups de bateau. D'abord, vous allez traduire ça. Noté le nom de Mukasonga. Mukasonga, oui, je ne l'ai pas donné la définition parce que je voulais absolument alléger. Mukasonga, ça veut dire j'étais la 5e fille. Alors, ce n'est pas bien du tout. Mon père était très mécontent, très fâché même. Il a donné un nom qu'il reprochait à ma mère de ne donner que des filles. Parce que les enfants, c'est la mère qui les fabrique. Le père, oui, les garçons, c'est lui. Mais les filles, non, c'est la mère. Donc, Mukasonga veut dire encore une fille. Donc, il y a déjà eu 4, et maintenant, il y a une 5e. Tá. Os nomes próprios no Ruanda, eles são dados aos filhos em função do evento da data do nascimento deles. Aí ela contou uma historinha aqui, que eu não tive tempo de anotar. Mas, basicamente, éramos monogâmicos. Não podia ter 2 famílias ou 2 mulheres. Quando os cristãos chegaram, então, foi a sopa no mel. Então tem que continuar monogâmico. A pessoa que tivesse uma amante ou uma segunda família tinha que pôr a pessoa ou a pontapé, né? Dar adeus na segunda esposa ou a pontapés ou mesmo na porrada. Eu sou a 5ª filha mulher. Então, o meu nome me foi dado porque o meu pai já estava reprovando a minha mulher de ter tanta menina, né? Então, Mukasonga quer dizer mais uma menina, né? Então, foi uma certa crítica à mãe. Porque a mulher era responsável de dar à luz a meninas.
Mais j'en ai fait mon affaire après. J'aurais anobli, j'aurais positivé mon nom. Et je crois que mon père serait d'accord aujourd'hui s'il est quelque part. Parce que quand même, j'ai été la gardienne de la mémoire avec les moyens que j'avais, du mieux que j'ai pu. Muka Songa, dans Muka, il y a Songa. Et Muka, c'est un préfixe de femme. Donc, j'étais prédestinée à avoir un homme qui s'appellerait peut-être le Songa. Songa, ça veut dire le sommet, culminant. Alors, donc, je me suis octroyé le droit que mon nom veut dire que je suis le sommet, que mon père était comblé. Le sommet que mon père était? Le sommet culminant, donc mon père était comblé. D'accord. Bom, eu consegui ressignificar esse meu nome, me redesignei de outras formas, e meu pai, onde é que ele esteja, eu acho que ele aprova o que eu refiz dessa história. Então, Muka quer dizer mulher e Songa quer dizer pico. Então, eu me redesignei como pico que meu pai gostaria de ter, o auge que meu pai gostaria de ter. Alors, c'était pour revenir au fait que on voulait éradiquer tout ce qui faisait de nous des Rwandais. Il fallait s'appeler scolastique, mais à côté, quand même, on avait nos noms rwandais qui avaient toujours une signification personnelle, individuelle, traditionnelle que le père a donnée. Donc là, déjà, ils favorisaient une forme de syncrétisme déjà. Il y avait le nom chrétien e o nom tradicional. Então, meu nome ele mostra bem esse sincretismo. Como era necessário erradicar tudo que era da cultura ruandesa, eu me chamo Scholastique, por causa da tradição católica. Mas, ao mesmo tempo, meu segundo nome, meu pai me deu com o nome da língua e com a significação do Ruanda. Então, isso já, meu próprio nome já mostra o sincretismo ao qual a gente era obrigado. Et c'est ce que je... On a encore 5 minutes. Et c'est ce que j'ai essayé de décrire avec mes vieux dans Kibogo, qui vont tourner en bourrique absolument les missionnaires. Et le matin, quand le pays était vraiment confronté à une sécheresse persistante, donc la famine faisait des victimes et ça ne s'arrêtait pas. Le prêtre avait déclenché des processions. Il fallait absolument la procession, apporter beaucoup de frères pour Marie, pour faire venir la pluie. Les Rwandais n'ont pas vu venir la pluie. Alors les vieux ont escaladé, c'est le cas de le dire, le mot qu'on appelle l'Unani. Ils sont allés invoquer l'ancêtre, le mythe de Kibogo, qui était le sauveur, qui était déjà gravi la montagne et qui avait été emporté par un nuage et qui avait déclenché la pluie. Les vieux, ils ont grimpé sur cette colline. Ça, c'est ma mère qui me racontait, c'est un récit historique. Et la pluie est revenue. Seulement après, les Rwandais, les fidèles ont été punis parce qu'il était question de raser le bois sacré qui se trouvait sur cette colline. O que eu tento contar, então, no Kibogo é que, de manhã, a gente foi submetido a uma seca absurda e os holandeses viraram vítimas da fome mesmo. Então, os padres começaram a fazer procissões para Maria, para pedir a vinda da chuva. E, como a chuva não vinha, os mais velhos resolveram subir a colina e pedir para Kibogo, o Salvador, que, como a colina era no alto e chegava a tocar nas nuvens, eles subiram a colina e pediram para Kibogo, o Salvador, para trazer a chuva. Essa é uma história que a mãe dela conta para ela. E aí a chuva voltou. Então, os velhos tiveram que ser penalizados pelos católicos porque eles tinham cometido uma coisa errada e acabaram tendo que sofrer a pena de ter cometido esse ato. Olha, infelizmente, eu vou ter que começar a encerrar. Januário Garcia dizia que existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. E hoje, nessa cidade cheia de história, né, Conceição? Vocês e eu, nós fomos testemunha
de um encontro histórico entre o Brasil e a África, e que, pela literatura, resgata a sua ancestralidade. E a literatura que serve de arma para um futuro onde todos caibam. Muito obrigado a todos.